Imagine o momento em que você fecha os olhos, a escuridão toma conta, o quarto desaparece e o peso do dia escorrega dos seus ombros como uma sombra que se desfaz. Seu corpo fica ali, imóvel na cama, envolto em lençóis, enquanto o silêncio da noite o abraça. Mas algo curioso acontece. Sua mente não para. Ela não se apaga como uma lâmpada que alguém desligou. Em vez disso, ela começa a dançar, a vagar por lugares que você nunca viu, a criar histórias que parecem tão reais quanto o café que você tomou pela manhã. Você já parou para se perguntar o que está acontecendo nesse exato instante? Para onde vai essa parte de você que pensa, sente e percebe, essa coisa que chamamos de consciência, quando o sono toma conta? A ciência nos diz que o sono é um processo de restauração, que o cérebro aproveita essas horas para limpar a bagunça do dia, como um faxineiro noturno varrendo os corredores da sua mente. Mas essa explicação parece pequena demais, quase simplista, quando você pensa naquelas noites em que acorda com o coração acelerado, lembrando de um sonho tão vívido que poderia jurar que aconteceu. Ou quando sente que esteve em algum lugar, um lugar que não explica, mas que carrega uma estranha familiaridade. Será que o sono é mesmo só descanso? Ou será que, ao fechar os olhos, você está abrindo uma porta para algo muito maior, algo que a ciência ainda não consegue mapear? Pense nisso. Enquanto seu corpo descansa, sua mente constrói cidades inteiras, inventa conversas com pessoas que você nunca conheceu e, às vezes, até prevê coisas que ainda não aconteceram. Há quem diga que sonhou com um amigo perdido e, dias depois, o encontrou na rua. Há quem jure que, em um sonho, viu um pedaço do futuro. E há quem, por um instante, tenha sentido que saiu do próprio corpo, flutuando acima da cama. Se o sono fosse apenas uma pausa, por que ele nos leva a essas experiências? Vamos explorar essa jornada juntos, passo a passo, e descobrir o que realmente acontece quando a noite nos engole. Quando você adormece, pode parecer que tudo em você entra em um estado de hibernação. Mas não é bem assim. Seu cérebro, esse maestro incansável, não tira folga. Ele muda de ritmo, sim, mas continua tocando sua sinfonia particular. Durante o sono profundo, as ondas cerebrais desaceleram, como se o mundo interno entrasse em câmera lenta. Mas então, vem o momento em que os sonhos começam, aquele estágio chamado REM, de Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Aqui, algo fascinante acontece. Partes do seu cérebro acendem como luzes em um painel. A área visual explode em cores e formas, pintando cenários que você jura que poderia tocar. As emoções ganham vida, tão intensas que você acorda rindo ou com lágrimas nos olhos. Mas há um detalhe curioso. Enquanto isso acontece, a parte lógica da sua mente, o chamado córtex pré-frontal, fica em silêncio. É por isso que nos sonhos você aceita sem questionar que está voando sobre uma floresta ou conversando com um tigre falante. Não há freios, não há regras. Isso levanta uma questão intrigante. Se o cérebro está tão ativo, como podemos chamar o sono de descanso? Talvez a resposta esteja em um segredo que a ciência está apenas começando a entender. O sono não é uma pausa, é uma mudança de palco. Sua consciência não desliga, ela simplesmente vira os holofotes para dentro, explorando um universo que não depende do mundo lá fora. E tem mais. Enquanto você sonha, seu cérebro libera uma substância poderosa chamada DMT, um composto que, em doses artificiais, leva as pessoas a visões de paisagens alienígenas e encontros com seres estranhos. Alguns cientistas acreditam que esse químico natural está por trás daquelas noites em que seus sonhos parecem uma viagem psicodélica. Então, o que isso significa? Que os sonhos são apenas uma reação química, como um filme projetado por um cérebro entediado? Ou será que o DMT é uma chave, abrindo portas para algo que vai além do que podemos medir? Quando você acorda de um sonho que parece mais real que a vida,
É difícil acreditar que tudo aquilo foi só um truque da sua cabeça. Talvez, ao dormir, sua mente esteja fazendo mais do que descansar. Talvez ela esteja navegando por águas que ainda não sabemos nomear. Já aconteceu com você? Um sonho que parece durar uma eternidade, mas ao abrir os olhos, o relógio diz que passaram apenas alguns minutos. Ou talvez tenha sonhado com algo tão específico, um rosto, uma cena, que dias depois se tornou realidade. O tempo nos sonhos é um mistério que escapa às regras do mundo desperto. Estudos mostram que, durante o sono REM, o cérebro opera em um ritmo interno diferente, como se criasse seu próprio relógio. Pessoas que controlam seus sonhos, os chamados sonhadores lúcidos, já testaram isso. Contam até 10 dentro de um sonho e descobrem que o tempo lá dentro se estica, como se a mente pudesse dobrar as horas. Mas não é só o tempo que se comporta de forma estranha. Há sonhos que nos levam a lugares impossíveis, cidades flutuantes, florestas de cristal, ou ruas que você nunca viu, mas que sente que conhece. Alguns contam que voltam ao mesmo lugar noite após noite, como se fosse uma segunda casa em outra realidade. Isso já fez algumas mentes curiosas se perguntarem: e se os sonhos não forem só imaginação? E se, ao dormir, nossa consciência escorregasse para além deste mundo, tocando outras dimensões? A física quântica brinca com a ideia de um multiverso, infinitas versões da realidade coexistindo. Será que, em algum nível, os sonhos são ecos dessas possibilidades, fragmentos de vidas que não vivemos aqui? E então, há os sonhos que parecem saber mais do que nós. Histórias de pessoas que viram o futuro em suas mentes adormecidas não são raras. Um homem sonha com um acidente de carro e, dias depois, evita uma colisão idêntica. Uma mulher vê um amigo perdido e, na semana seguinte, ele bate à sua porta. A ciência chama isso de coincidência, mas quando as coincidências se acumulam, fica difícil não desconfiar. Talvez, ao dormir, nossa consciência escape das amarras do presente, flutuando para onde o tempo não é uma linha reta, mas um mar aberto. Talvez os sonhos sejam mais do que histórias inventadas. Talvez sejam janelas, brechas por onde espiamos algo que nossa mente acordada não está pronta para entender. Quando você sonha, não está apenas descansando, está viajando por um território onde as leis do espaço e do tempo simplesmente não se aplicam. Há momentos no sono que nos puxam para além do comum. Pense na paralisia do sono. Você acorda, mas não pode se mover. Seus olhos estão abertos, o quarto está lá, mas uma pressão estranha aperta seu peito. Muitos relatam sombras nos cantos, figuras que parecem observar em silêncio. O curioso é que em culturas diferentes, as descrições se repetem: o peso, a presença, o medo. A ciência diz que é o cérebro preso entre o sono e a vigília, uma falha no sistema. Mas e se for mais do que isso? E se, por um instante, você estivesse vendo algo que normalmente fica escondido, algo que o sono revela sem querer? Depois, há os sonhos lúcidos, aqueles em que você acorda dentro do sonho e percebe: isso não é real, eu posso mudar tudo. De repente, você está voando, moldando o cenário como um diretor de cinema. Estudos mostram que, nesses momentos, a parte do cérebro responsável pela autoconsciência acende, provando que, mesmo dormindo, você está acordado de um jeito único. Por que temos essa habilidade? Se os sonhos fossem só barulho mental, por que seríamos capazes de tomar as rédeas? Alguns acreditam que é um sinal de que a consciência não está totalmente presa ao corpo, que ela pode operar em um espaço próprio, livre das limitações físicas. E o que dizer da morte nos sonhos? Você já caiu de um penhasco ou enfrentou um fim dramático só para acordar ofegante, mas vivo? Dizem que morrer em um sonho significa transformação, um eco de algo mudando dentro de você. Curiosamente, pessoas que passam por isso muitas vezes acordam com uma clareza nova, como se o sonho tivesse limpado uma névoa. Há paralelos estranhos entre o sono e a morte. Em ambos,
o corpo desacelera, o mundo externo some e a mente vagueia por terrenos desconhecidos. Quem viveu experiências de quase morte fala de flutuar, de rever memórias, sensações que parecem primas dos sonhos. Será que o sono é um ensaio, uma forma de a mente explorar o que está além sem cruzar a linha final? Quando você dorme, está pisando na fronteira entre o real e o invisível, um lugar onde a consciência dança com mistérios que ainda não temos nome. Fechar os olhos não é apenas descansar, é embarcar em uma viagem que desafia tudo o que achamos que sabemos. Seu cérebro não para, ele cria. Sua mente não se apaga, ela explora. Dos sonhos que distorcem o tempo, às visões que parecem prever o futuro, o sono nos leva a um território onde a consciência não segue as regras do dia a dia. É como se, por algumas horas, você deixasse de ser apenas um corpo na cama e se tornasse um viajante, navegando por mares químicos, espiando outras realidades ou enfrentando sombras que sussurram na escuridão. O que quer que esteja acontecendo, uma coisa é clara: o sono é uma porta, e o que está do outro lado ainda é um enigma. Na próxima vez que você deitar, pense nisso. Onde sua mente realmente esteve enquanto o mundo ficava em silêncio? Será que ela estava apenas brincando com memórias antigas? Ou será que, por um instante, tocou algo maior? Um pedaço de tempo? Um eco de outro lugar? A ciência nos dá pistas, mas as respostas completas ainda estão fora de alcance. Talvez o sono seja nosso maior mistério, uma prova de que somos mais do que carne e osso. Então, feche os olhos esta noite e pergunte-se: o que vou descobrir hoje? Se essa jornada te intrigou, deixe um like e se inscreva no canal para mais explorações como essa. Sua mente merece saber mais.